Bom dia a todos. Em nome de toda a equipe do consórcio, dos seus dirigentes, eu gostaria de saudá-los. E hoje, para mais essa sessão de comunicação do 15º Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC, nós convidamos para mediar a senhora Elaine Moraes de Albuquerque, arquiteta efetiva da Prefeitura de Santo André, atua na Secretaria de Cultura, na área de preservação do patrimônio cultural. É doutora em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade de São Paulo, na área de Paisagem e Ambiente. Bom dia, Elaine, seja bem-vinda, a palavra é sua. Está sem microfone, por favor. Sim, desculpa. Olá, obrigada, Juliana. Bom dia a todos e todas, né? É uma honra participar de um encontro como esse. Eu agradeço, né, ao convite do consórcio para participar desse congresso tão importante para o ABC, e eu espero que seja uma experiência preciosa de debate e reflexão para todos nós, né? Eu gostaria de dizer também que é muito bom saber ter contado com a contribuição e a participação dos nossos pesquisadores, dos nossos expositores, né, na construção desse nosso 15º Congresso de História do ABC, né, que finalmente, né, vai acontecer depois de 2 anos que ficou meio em suspensão por conta desse nosso problema mundial aí da pandemia, né, 2020 e 2021 não foi possível, né, ter o congresso, o nosso congresso que acontecia todo ano, né, mas, então, por isso que teve essa nova formatação, né, essa forma mais esticada, né, de se realizar o congresso, onde teve um conjunto de ações, né, o seminário, que já aconteceu em agosto, e uma série de sessões de comunicação, né, onde serão apresentadas as temáticas que vão dar esse corpo para o 15º Congresso, que presencialmente a gente espera que aconteça no próximo ano, né? Então, é interessante pensar, eu gosto de pensar que esse encontro de hoje, dessa manhã, ele não tem um fim em si mesmo, né? Eu achei, já olhei um pouco os trabalhos, eu fiquei super empolgada com a qualidade desses trabalhos né, a gente vai poder fazer um debate interessante nessa manhã, mas saber que essa mesa faz parte de uma série de outras, né? Todos esses conteúdos estarão disponíveis no YouTube, né? Bom, então vamos começar finalmente aqui os nossos trabalhos, né? Então vamos para o combinado, né? Nós temos hoje o Kleber e o André, é isso, né? Que são os nossos expositores. A Márcia não, né? Então, vamos para os combinados. A gente vai ter um tempinho aí, né? Vai dar um tempinho de 15 minutos, né? Para a apresentação de cada trabalho, né? 15, 20 minutos aí, para a gente depois ter um tempo para abrir para as perguntas, para as intervenções, né? E quem sabe, né? Um bom debate aí. Todas as perguntas que serão apresentadas ao final de cada trabalho, dos trabalhos, deverão ser escritas no chat, né? A Juliana vai me ajudar aí, né, a coletar as perguntas, e a gente faz uma síntese ao final de toda a apresentação, e lança e abre aí para o nosso debate, tá bem? Vamos ver se falta mais alguma coisinha. Obrigada. Eu vou seguir aqui, então, a lista a ordem de inscrição. Então, vai ficar assim: o Kleber apresenta primeiro, tudo bem? E depois o André. A gente ia ter a apresentação da Cristine, né? Ela não entrou, e do Marco. Então,
Vamos seguir essa ordem. Primeiro o Kleber, depois o André, né? Deixa eu só puxar aqui um minutinho só a minha colinha, um minutinho. Falar um pouco sobre você, Kleber. Estamos chamando o Kleber, então, para fazer a sua apresentação, né? Eu vou ler aqui um pouquinho. Kleber. Então, estou chamando o Kleber, que é doutorando e mestre em Planejamento e Gestão do Território pela UFABC, graduado em Geografia pela Unesp e Oi? Alguém quer falar? É professor de Geografia na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Participou do debate da equipe de pesquisa sobre situação habitacional do ABC, também pela Universidade Federal do ABC. Kleber vai partilhar conosco o seu trabalho, que é decorrente da sua pesquisa de doutorado, que está em andamento, intitulado A Participação Social no Programa de Urbanização de Favelas em Santo André, entre 1989 e 2000. Né? Pelo que eu vi aqui, trata-se de um trabalho que toca as questões de lutas sociais que se fizeram presente nessa arena social nossa aí, né, sob a pauta da moradia no município de Santo André. Kleber, queremos te ouvir. Fica à vontade. Bom dia, vocês estão me ouvindo? O microfone está funcionando? Assim. Ok, então vou dar início à apresentação. Eu vou cronometrar o tempo também para não me perder aqui. Começando agora, né? Bom, feita a apresentação inicial, né? Eu atualmente apresento resultados preliminares dessa pesquisa de doutorado, que na verdade eram realmente bem preliminares, porque eu tinha entrado em 2019, que foi quando me inscrevi, né, para participação no congresso. Como dito aqui, foi adiado. Então, algumas coisas avançaram na pesquisa, mas não necessariamente os avanços eles vão refletir diretamente nessa apresentação, né? Em razão da pandemia e de outras questões também, familiares e de trabalho, houve nos últimos meses um pequeno distanciamento da pesquisa, mas ela continua em andamento. Então, o objetivo dessa pesquisa é, além de registrar, analisar de maneira crítica as práticas participativas que foram experimentadas no âmbito da política de urbanização de favelas no município de Santo André. Essa pesquisa busca refletir um período demarcado aí principalmente pelas gestões do prefeito Celso Daniel, né, que governou o município entre 1989 e 92, depois foi reeleito e exerceu o mandato de 1997 até 2002, quando foi tragicamente assassinado, né? E durante os períodos dessas gestões, desenvolveu-se um programa de urbanização de favelas integrado de assentamentos precários, que adotou práticas participativas bastante inovadoras, né? E essas práticas participativas, elas acabaram viabilizando complexas intervenções em um cenário que era bastante adverso. Ele era marcado pela escassez de recursos, pela limitada experiência acumulada sobre essa temática no Brasil, e as estratégias de participação elas mudaram ao longo do tempo, e isso trouxe tanto ganhos como perdas, tanto na relação da dimensão social quanto operacional. E recentemente, né, a participação social ela perdeu importância e foi ao mesmo tempo o período que coincidiu com uma maior disponibilização de recursos, como os recursos do PAC, por exemplo, né? Entretanto, essas experiências, por mais que elas tenham sido abordadas, descritas, analisadas, elas não foram devidamente registradas no sentido das práticas participativas que foram adotadas no município, né? Então, é importante voltar um pouquinho e fazer uma contextualização política do período, né, em que
Celso Daniel vai chegar ao poder, e antes mesmo disso, né, o que permite que isso aconteça e que essas transformações ocorram é uma confluência de fatores que se estabeleceu e foi determinante para a emergência de um contexto favorável a essa intervenção nas favelas. Claro que de conhecimento que anteriormente as favelas elas eram criminalizadas, os moradores eram removidos, se tratava de uma outra maneira, né? E foi a partir do ressurgimento dos movimentos sociais reivindicatórios nos anos 1970, dos movimentos grevistas, a luta pela redemocratização do país, em que permitiu um período de intenso ativismo político societário, ampliando assim a organização e mobilização social, né? E essa organização, essa mobilização social, ela passou a ter o Estado como o alvo dessas reivindicações. Também surgiram os partidos populares de esquerda, surgiu o Partido dos Trabalhadores, que surgiu da organização, né, e da fusão do movimento sindical dos metalúrgicos com lideranças dos movimentos sociais, de intelectuais, e eles buscavam, nesse período, modificar, então, o papel do Estado. Imputava-se, então, a tese de que era necessário uma abertura institucional, ampliação da participação por meio do exercício do controle social do Estado, né? E o Estado também ele era visto como um ator que poderia promover, né, ou deveria promover uma democracia participativa, mas isso a partir da sua reformulação, né? A partir da redemocratização, a partir daí era necessário surgir um novo Estado com um novo papel. E o Estado, então, deveria ter preponderância nas transformações sociais, então, almejadas. Nesse contexto, né, de inconformismo com a situação vigente, sobretudo a situação da classe trabalhadora, um período de arroxo salarial, de perdas, né, em vários aspectos, a ausência de política habitacional acabou contribuindo para que a favela se tornasse a alternativa de provisão habitacional para a classe trabalhadora. E a violência que era promovida nos processos de reintegração de posse das áreas ocupadas, sobretudo pela Guarda Municipal de Santo André, acabou forjando a necessidade da comunidade de se organizar. Então cresceram as mobilizações, não só pela luta por permanência, mas também por conquista de melhorias urbanas, e passou a se criar comissões de moradores e grupos associativos nas favelas, né? Isso propiciou com que surgisse o movimento de defesa dos favelados, que depois passou a se chamar Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados, né? Eles buscavam não só a permanência, mas também o melhoramento das comunidades onde eles estavam ocupando. Esse movimento ele vai ganhar mais força, mais intensidade quando se articula com os movimentos da Igreja Católica, como as comunidades eclesiais de base, com grupos de seminaristas, que apoiam, né, a resistência aos despejos. Então, o movimento passou a intensificar a atuação. Posteriormente, a luta, né, passou a ser pela regularização e pela garantia de não expulsão. O MDF, na época, ele contribuiu, né, de maneira decisiva para que, em 1989, Celso Daniel se tornasse prefeito de Santo André, né? E no início da gestão, o próprio MDDF entrega um projeto de urbanização das favelas do município e um estudo que era apoiado pelo Centro de Estudos Políticos e Sociais, CEPS, e a Pastoral das Favelas. Reivindicou, assim, também a criação da Secretaria de Habitação. No próprio início da gestão, o plano de governo do Celso Daniel já registrava a importância de inverter as posturas e estimular a apropriação política e pública dos espaços
contribuindo ainda para a redefinição da matriz territorial vigente da noção de comunidade, ao mesmo tempo, né, em que valorizava muito a participação social. Então, a administração, a participação tornou um eixo fundamental do projeto político, né, um projeto alternativo de governo. Esse projeto ele buscava reafirmar um caráter democrático da administração municipal e romper com o antigo centralismo e autoritarismo do regime militar, que havia, então, sido recentemente destituído, né? Então, nos programas de urbanização de favelas, né, a participação ela é tida com grande importância, assim como estratégia de democratização dos processos decisórios, da partilha do poder, organização e controle social, bem como estratégia para que as propostas e os serviços também dialoguem com as necessidades e as expectativas daqueles que serão atendidos pelas próprias políticas, né? E nesse sentido a participação ela acaba contribuindo para que as demandas elas sejam explicitadas no espaço público, e não aquelas demandas que são reivindicadas nos gabinetes, né? Então, cabe o papel de exercer democraticamente o controle social das políticas públicas, assim como também elaborar assim como influenciar na sua elaboração e na sua configuração, né? Então, foi em 89 que deu início a esse processo de transformação no município de Santo André. Foi incluído o princípio da cogestão das políticas públicas como diretriz da administração municipal e propiciou a inclusão da sociedade como um importante ator dentro do processo de planejamento, da implementação e da gestão das políticas públicas. Nesse sentido, buscou-se também mobilizar e ativar a participação social para a efetivação dos direitos que até então eram negligenciados, né, para uma grande parcela da população. Entre eles, o direito a uma moradia digna, e a partir do direito à moradia, né, era a condição para a efetivação de outros direitos. Na década de 90, Santo André ela se torna referência em urbanização de favelas. Ela se inspira, né, o modelo implementado em Santo André vai se inspirar em outros municípios ditos como pioneiros, como o próprio Diadema, Belo Horizonte, Recife. E foram vários os programas que foram desenvolvidos, mas dois foram principais, né, conhecidos como o URB e o Pré-URB. O URB era o projeto de urbanização integral das favelas, e o Pré-URB era o objetivo do Pré-URB era, então, a realização de obras pontuais, né, porque era inviável realizar a urbanização integral de todas as favelas. Essas favelas foram divididas em dois padrões, ou melhor, em núcleos consolidáveis e não consolidáveis, né? Aqueles que não eram consolidáveis, eles posteriormente seriam removidos, e os consolidáveis seriam aqueles em que a população poderia ficar no mesmo lugar e a urbanização aconteceria ali mesmo. Então a participação ela foi muito importante, tanto na urbanização quanto na pré-urbanização, né? E ela acontecia a partir da reunião dos representantes do MDDF e dos técnicos da prefeitura, onde aconteciam reuniões, fóruns, e decidiam-se quais eram os assuntos relacionados ao programa. Então, o funcionamento dos programas, né? A programação anual ela era decidida num fórum unificado, eram inúmeras reuniões e assembleias. O mutirão foi um modelo muito utilizado, principalmente no pré-URB, para viabilizar e agilizar muitas intervenções, porque, primeiro, que a prefeitura não tinha recursos disponíveis e nem equipe técnica suficiente, então a população ela participava, e a participação nos processos de intervenções em mutirões também era uma forma de estimular a própria organização, né, da sociedade. Os mutirões eles eram organizados pelos próprios moradores, que distribuíam as tarefas, né, e a liderança do núcleo recebia então apoio
do MDDF para essa organização, e a equipe da prefeitura era responsável pela elaboração e acompanhamento dos projetos técnicos, né? Eu sei que falta pouco tempo, 2 minutos, pelo que eu estou vendo aqui, mas eu vou tentar terminar dentro do tempo. Então, uma das primeiras secretárias de habitação, né, do município, ela diz que a metodologia de urbanização de favelas desenvolvida em Santo André veio dessa relação com os movimentos sociais e os mutirões, e a integração entre os chamados técnicos militantes, né, da prefeitura, que apoiavam intensamente o trabalho. Então, os espaços participativos, eles eram espaços e canais de participação que eram formais e informais, né? Eles foram constituídos em conselhos, comissões, fóruns e outros canais institucionais de participação. As atribuições, elas variavam, né? Elas podiam ser formais, informais, episódicas ou permanentes. Podiam ter caráter consultivo ou caráter deliberativo, e, portanto, demonstrava uma clara abertura à institucionalização de processos participativos a partir de uma postura ativa dos governantes, né? Eram as plenárias dos fóruns que decidiam o que seria urbanizado e quais os critérios para a urbanização, qual a priorização das áreas que seriam atendidas com obras de urbanização. Então, havia um claro reconhecimento dos direitos da população moradora de favela e sua inclusão como ator central no processo de discussão e formulação. Isso contribuiu para a execução da política habitacional e também garantiu a legitimidade às escolhas do grupo político que estava na administração, né? Isso formou um campo político de propostas tidas como progressistas, caracterizado pelo ideal da participação social e democrática, que também possibilitou a ampliação dos canais de participação e o acesso de atores oriundos da sociedade civil ao Estado. Isso se traduziu numa influência nas instâncias decisórias e operacionais dessas políticas públicas. O MDDF ele foi o principal, né, interlocutor da administração e teve a incumbência de liderar a participação nos fóruns de habitação, coordenar o processo de urbanização em conjunto aos técnicos da SEAB. E no início da gestão, em 1989, foi promovida uma ampla reforma administrativa, e o intuito dessa reforma administrativa tinha o intuito de concretizar a participação popular e, ao mesmo tempo, refletir essa relação entre as instituições participativas, o projeto de governo e os movimentos sociais, bem como contribuir para a promoção dos programas sociais, né? Nesse período foi criada a Secretaria Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Habitação, o Orçamento Participativo, que à época se chamava Orçamento Participado. Foram instituídas a Lei das Áreas Especiais de Interesse Social, que posteriormente passou a serem as ZEIs, né, Zonas Especiais de Interesse Social. A Empresa Municipal de Habitação Popular, e também, né, principalmente, foi definida uma metodologia para intervenção nas favelas. Nota-se que houve uma aposta muito clara na ampliação da capacidade institucional e normativa. Isso propiciou maior alcance para a ação estatal, e a população, ela era, nos fóruns, nas reuniões, etc., ela era instrumentalizada para se engajar na disputa institucional em diferentes instâncias participativas, né? A partir de 1992, quando o Celso Daniel não é reeleito, o PT não elege um novo prefeito, houve mudança de gestão e houve retrocesso, né? Mas em 1997 ele foi reeleito, e aí houve, então, uma maior enfoque na inclusão social. Então, a inclusão social passa a ser uma das principais prioridades do mandato, né? E muitos programas são retomados e aprimorados. Foi aí que surgiu o SAMI, né? Um projeto que foi instituído em 2001, que promoveu diversas formas de participação social
e teve uma grande projeção internacional, né? Ele foi premiado, se destacou como uma das 5 melhores experiências desenvolvidas no país, teve entre as 16 melhores práticas do mundo na ONU, no Habitat de 2001, e aí foram instituídas novas técnicas, né, de participação social. O DRUP, que é o Diagnóstico Rápido Participativo, ele buscou a participação da comunidade na elaboração de projetos urbanísticos e desenvolvimento social, incorporando conhecimento e percepção da comunidade sobre o seu território, né? E entre outras, várias outras práticas, né, participativas que foram observadas nesse período. Ao mesmo tempo, existiram várias contradições, né? Ao mesmo tempo em que se ampliaram os canais de participação, o movimento social acabou se pulverizando para atuar nesses diferentes canais, nos fóruns, comissões, conselhos, e acabou, de certa forma, perdendo a principal capacidade, que era a organização e a sua mobilização, né? Então, diminuiu a pressão, a reivindicação, ao mesmo tempo, né, que houve uma aposta da administração na via jurídica, normativa e institucional, né? Essa aposta não era em vão, na verdade ela buscava reduzir a vulnerabilidade das experiências participativas e aumentar a sua perenidade, visto que muitas vezes essas experiências elas terminam por ser dependentes da vontade política do gestor e são frequentemente afetadas por mudanças de governo, né? Então havia sim um intuito claro, né, de fazer com que a participação da sociedade ela não fosse fruto de um projeto político de um governo específico, mas que ela fosse perene e permanente, né? Então, na verdade, a participação ela era muito mais que puramente um discurso político ou uma forma de legitimar o governo, né? Por mais que a gente possa até aventar a possibilidade de ter havido, né, dentro desse processo, cooptação das lideranças, porque elas eram muito integradas à própria administração, estavam muito próximas, de certa forma, a participação da sociedade e a atuação do MDDF, ele garantiu a ampliação de capacidade, né, técnica de intervenção do próprio município. Então, isso de verdade produziu um ganho considerável, né? Kleber, passou um pouquinho seu tempo, mas você pode concluindo? Eu estou concluindo. Então, no final, né, isso já em período recente, na verdade já está saindo um pouco do que seria até 2000, então a gente nota a perda ou diminuição da participação, né, os fóruns deixam de existir, são substituídos por orçamento participativo, o papel técnico ele passa a ter um maior protagonismo e vai acabar se decidindo administrativamente onde e como vão ser as intervenções, né. Enfim, no período recente a gente tem um período em que houve perda dos processos participativos e o próprio MDDF ele se distanciou do seu papel de mobilização, né? As lideranças acabaram se enfraquecendo, enfim. Eu posso concluir por aqui e depois na discussão, no debate, a gente pode acrescentar algumas outras considerações. Muito bom, Kleber. Eu quero dizer que gostei muito da sua apresentação. Aliás, mexe muito comigo, né? Eu também tenho uma história olhando próxima desse processo aí de moradia, mas a gente vai retomar, sim, esse tema mais para o fim, essa história mais para o fim, porque é bem na hora que quando você chega no hoje, né, você subiu lá na participação, como é que ela foi, né, de potente, subiu até lá e depois ela começa, né, a enfraquecer e, né, a gente vai deixar para o final a pergunta que pulsa na minha cabeça, e aí? O que a gente faz agora, né, com uma memória que nos traz tanta potência do protagonismo, né, comunitário, popular, né, e o que a gente faz com isso. Mas vamos guardar, né, essa pulsação aí para mais assim, um pouquinho para frente. Vamos chamar, então, o André. Vou puxar minha colinha aqui, André, sobre você. Um minutinho só.
Mas eu quero, então, Kleber, agradecer, viu? Porque você está trazendo esse tema pulsante para nós. Eu gostaria de chamar o André, que ele vai compartilhar um trabalho conosco que se chama O Ensino de História na Educação de Jovens e Adultos, a Construção do Currículo e o Fazer Docente no município de Santo André. Esse trabalho decorre da dissertação de mestrado do André e nos traz uma análise sobre a atuação dos professores de História na construção de programas curriculares do EJA. Vamos saber um pouquinho sobre o André. O André possui graduação com bacharelado e licenciatura em História pela Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de História, com ênfase em ensino de História e História Social da Cultura. É professor da Educação Básica no Governo Estadual de São Paulo e na Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Santo André. Tem curso de especialização em História Cultural no Brasil pela Universidade de São Caetano do Sul, especialização na Universidade Federal do ABC e mestrado profissional de História na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com ênfase no ensino de História na Educação de Jovens e Adultos. André, fica à vontade. Muito obrigado, tá, pela participação. Bom dia, né, também a todos e a todas. E olá, né, para quem vê depois no YouTube. Como o tempo é curto, eu vou dividir assim, né? Vou falar brevemente como eu cheguei até aqui, né, porque eu sou natural do Rio de Janeiro, como eu cheguei no ABC, e dar aula, e fazer o mestrado, e falar sobre a educação de jovens e adultos e o município de Santo André. Discorrer um pouco sobre os teóricos, rapidamente, os teóricos que eu usei, que eu acho importante para discutir currículo, educação de jovens e adultos e história, que é minha disciplina. Como estruturei minha dissertação e, principalmente no final, acho que é o mais importante, a parte propositiva, que é o diferencial do meu mestrado, que foi o Prof. História, e algumas conclusões. Depois, né, fica para o debate. Parabenizar o Kleber, né, pelo trabalho, que também é de Santo André, né? Então, e tem tudo a ver, como eu trabalho com educandos de jovens e adultos que moram aqui na favela e comunidade da região. Tem que ler depois também para aprender mais sobre a urbanização de Santo André. Bom, então eu cheguei... Pode passar. Quando eu cheguei, em 2013, né, com minha esposa e 2 filhos, né, agora já tenho 3, a gente chegou do Rio de Janeiro para morar em São Caetano do Sul, e eu comecei a dar aula em Mauá, pelo estado, e em 2014 em Santo André, na educação de jovens e adultos. Em 2016 eu entro no mestrado Prof. História, né, que é um mestrado específico para professores de história e que tem um diferencial que, além da dissertação, você realiza uma parte propositiva de uma proposta a partir do seu tema, do seu objeto de estudo. Tá? Eu ia agradecer também aqui o meu orientador, João do Prado, que me ajudou nos estudos e na luta. Hein? Pode passar. Então, meu objeto foi o ensino de história na educação de jovens adultos num período específico de Santo André, que foi entre 2013 e 2016. Nesse período, o governo de Carlos Grana, do PT, realizou uma grande discussão curricular específica para a educação de jovens adultos, né? Até antes da discussão curricular, que inicia-se de forma mais efetiva com os docentes, né, os gestores, etc., a prefeitura realiza um concurso público em 2014, né, no primeiro semestre de 2014, específico para educadores da educação de jovens adultos do Fundamental 2. Né? Então, anteriormente, eram professores contratados e que, às vezes, esses contratos, né, expiravam e você ampliava ou não o contrato. Isso criava interrupções, né, em discussões curriculares, né, em continuações de políticas. Então, agora, desde 2014, o concurso foi no primeiro semestre e fomos chamados em agosto. Então, desde agosto de 2014, em Santo André tem professores concursados e específicos para a educação de jovens e adultos, tá? Das diversas disciplinas da Fundamental 2.
Então, isso considero também fundamental para poder realizar uma discussão bem ampla que iniciou-se em 2013, 2014, lá em Santo André. Tá? Então, é nesse contexto que eu vou discutir na minha dissertação, nesse período. E para discutir esse tema, né, eu utilizei o Iowa Goodson para pensar a construção social do currículo, né, pensar esse currículo, uma análise tanto em sua fase de pré-ativa, ou seja, na sua produção, nas discussões curriculares, na sua elaboração e também na sua efetivação em sala de aula, né? Então, nesses 3 momentos são associados, né, para discutir o currículo. Agora, em história, eu utilizei o Edward Thompson para discutir a categoria principalmente de experiência, né? Principalmente porque nós, na educação dos adultos, lidamos com sujeitos, né, jovens e adultos trabalhadores ou trabalhadoras, ou trabalhos precarizados, com a diversidade em sala de aula, que considero importante para o educador trazer, né, essa categoria de experiência para reconhecer os sujeitos atuantes em sala de aula. E, evidentemente, né, não poder deixar o Paulo Freire, né, com a educação popular, né, que historicamente, né, é usada, né, utilizada na educação dos jovens adultos para que valoriza principalmente os saberes da experiência também dos discentes. Pode passar. Na dissertação, né, eu dividi principalmente em 3 tópicos. Capítulo 1, bem breve, eu falo sobre o histórico do município, né, tentar entender um pouco sobre como é que foi construído esse município de Santo André e até a sua comunidade, etc. E não só o município, a cidade, mas como é que a educação de jovens adultos foi se modificando ao longo do tempo em Santo André, né, pegando no início lá dos anos 30, 40, mas principalmente, né, a gente vê com o final da ditadura civil-militar, no final dos anos 80, e o próprio Kleber já comentou a questão do Celso Daniel no final dos anos 80, né, uma modificação muito grande, né, nessa política pública de educação dos jovens adultos. Então, a importância que começa a ter uma alfabetização através de uma política pública de trabalhadores e trabalhadoras da região. Esse capítulo 1. Capítulo 2, eu vou centrar no momento do objeto da dissertação, que é essa discussão curricular que vai ganhar ampla discussão na rede, com participação desses professores que estão entrando em 2014, da EJA 2, né? A EJA 1 já tem um histórico grande, né? A EJA 1 é Fundamental 1, já tem um histórico muito grande em Santo André, até de luta, né? Desde os anos 89, 90. A EJA 2 como professores concursados em 2014. E no final, eu faço uma entrevista, né, com 2 professores que participaram dessa discussão, né, numa tentativa de compreender como eles se posicionaram, como eles se entendem, né, nessa discussão, como professores de história, tanto uma discussão curricular como a sua prática em sala de aula, como isso interfere, de que maneira isso pode auxiliar numa prática em sala de aula, no ensino de história. Pode. Bom, então, a partir de toda essa discussão sobre esse objeto, né, eu também precisava fazer uma parte propositiva. E partindo dessas categorias, das entrevistas de professores, né, realizei uma proposta de um roteiro, né, de caráter totalmente sugestivo, né, que é claro que todo roteiro precisa de professores utilizá-los, né, para, de repente, na sua realidade, né, de como trabalhar, né, principalmente no ensino de história e na educação dos jovens e adultos, né? Então, um roteiro de atividade para, principalmente, caracterizar, né, e como ponto de partida, né, a prática social. Pode passar. Então, no primeiro momento, seria uma caracterização dos alunos e alunas, né, para um reconhecimento coletivo, tanto entre nós, né, entre professores também, de reconhecimento, né? Então, conhecer um pouco a sua trajetória de cada aluno, né? Os motivos porque
foi interrompido, né, o ensino regular, ou porque nunca entraram no ensino regular. Não ficar somente no passado, né? Tentar entender esses alunos no seu presente, né? Onde ele trabalha, onde ele mora, quais são suas dificuldades, seus gostos, e também do seu horizonte de expectativa, né? Entender quais são os objetivos deles ao voltar ao ensino, né? Meramente prático, trabalho, um reconhecimento cultural, etc., né? Então, entender também o passado dele, como ele chegou até ali, o presente e o seu horizonte de expectativa, né? Quais são os objetivos dele para... Eu acho essa atividade importante, né? Sempre no começo de um semestre ou de um ano letivo, para tanto os professores e alunos se reconhecerem num coletivo, né? Então, todos ali têm as suas possibilidades, têm seus anseios individuais, mas podemos também, a partir desses anseios individuais, ter um reconhecimento coletivo. Uma outra proposta, né, que seria a parte 2, era uma proposta que continue, né, da parte 1 dessa caracterização, seria, então, partir da realidade local deles, né? No caso nosso, né? Eu também me incluo como professor. Então, entender a comunidade escolar e essa história local. Então, entender como é que foi a construção do bairro e da escola, o entorno, toda essa urbanização, ou a precariedade, se for o caso, né? O que falta de política pública nessa região, e também trazer essa memória dos alunos, né? Um resgate da historicidade local. Então, podendo trazer pesquisas, e aí eu mesmo, a gente fazer análise e documentação, né? Tanto fazer essa pesquisa e análise junto com os educandos para reconhecer esse local. E a parte 3 seria ampliar esse conhecimento dos alunos através de categorias e conceitos históricos, né? Então, além, não só como conteudista, como conteúdo na história, trazer vários fatos, é a gente estudar com eles categorias e conceitos históricos que ampliem o repertório dos alunos e também valorize o seu conhecimento, sua experiência. Pode passar. Então, como considerações finais, né, e pensando todo a dissertação, né, não só a parte propositiva, mas pensando essa discussão curricular que houve na cidade de Santo André, pensando o histórico da cidade de Santo André, esses alunos e alunas da EJA, que muitas vezes são trabalhadores, trabalho precário, que chega na escola cansado, pensar também nos profissionais de educação, que às vezes acumulam muito cargos. Tem um caso de um professor que entrevistei que trabalhava mais de 50 horas semanais, né? Então, dividido em Santo André, Estado e uma escola privada. Então, pensando tudo isso, né, reunir aqui alguns pontos que, ou para discussão, ou também para ampliar, né, para uma futura pesquisa, né? Então, primeiro, um conteúdo de história possui uma forte expressão de uma linha temporal tradicional e de traço heterocêntrico. Então, apesar de toda a discussão que foi feita nesses períodos de 2013 a 2016 em Santo André, eu não trouxe aqui, mas produziu vários materiais bastante ricos, né, na prefeitura. Em história, né, por diversos motivos, ainda carregavam muito essa linha temporal tradicional e um traço eurocêntrico. Que apesar também, em alguns casos, eu vou falar positivamente, mas nesse quesito, eu acho que ainda carregava muito esses pontos. O segundo, né, que trabalhar com conceitos e categorias, né? Isso foi o ganho positivo, né? Enquanto que outros currículos trabalham com conteúdos, né? Esse aqui, e os conteúdos daqui, no caso, vinha mais como sugestão, priorizava os conceitos e categorias históricos. Ou seja, se eu trabalhar ditadura civil-militar, eu vou trabalhar os conceitos de ditadura, de revolução e de golpe. Né? O conteúdo em si vem como sugestão para ampliar o vocabulário do aluno, ampliar o conhecimento do aluno. 3. E outro ponto, a valorização dos momentos coletivos de formação, discussão e trocas de experiência na relação entre teoria e prática. Então, nas entrevistas com professores
que realizei na terceiro capítulo, né, percebe a grande ganho para eles era todo esse momento que a prefeitura disponibilizou de palestra, discussão, formação entre os professores. Tá? Então, que eles consideravam que isso ajudavam eles na relação, na prática em sala de aula, e voltar para a teoria e voltar para a prática em sala de aula. O ponto 4, né? Um avanço real na discussão curricular, né, necessariamente tem que ter uma discussão da realidade material dos professores e da estrutura de tempo e espaço escolar. Então, mesmo que Santo André, nas suas discussões de um caráter progressista, né, se não mexesse nas estruturas de tempo das aulas, dos espaços, né, das escolas, isso não apreciaria na prática entre professores e alunos. Outro ponto importante que tem no currículo e na fala dos professores é tentar fazer esse diálogo entre o conhecimento científico escolar, né, produzido pelos professores ou pela academia, e relacionar isso com conhecimentos educantes e sua trajetória de vida, né? Então, isso também vem trazendo o próprio Thompson, que eu trouxe aqui como teórico, e o Paulo Freire, né? Outra questão é o problema do pesquisador e professor, né? Então, a dificuldade, né, agora trazer para o pessoal, né? Com 2 cargos no Estado e em Santo André, à noite, fazendo uma pesquisa, foi bastante... E a questão, né, tem questão doméstica, com familiar, então não foi fácil, né? E pensar nessas questões também eu acho que é importante para a gente pensar uma pesquisa, né? E valorizar isso, né? Então, Santo André tá até grupos de professores se reuniram para realizar um livro, tá? A gente está em processo de produção ainda, para mostrar, olha, que pesquisas, que práticas os professores de Santo André estão realizando no momento, né? Então, acho que é importante ter essa valorização, trazer os profissionais de educação de Santo André, ou do ABC, né? Estou falando de Santo André porque é o meu objeto de pesquisa, tem que ser valorizado. A dificuldade que existe entre a aproximação entre realizar uma pesquisa empírica com os professores, né? Eu senti muita dificuldade de chegar com os professores, os colegas, e falar, olha, eu vou fazer uma pesquisa, dar uma entrevista, né? Isso por diversos motivos, né? A entrevista foi realizada em 2017, então alguns problemas eram a carga de trabalho, que era intensa, então não teria tempo para parar, fazer uma pesquisa, e o outro que em 2017 estava mais em voga também, era toda uma discussão que já tinha no município, na Câmara dos Vereadores, que era escola sem partido. Então, alguns professores não ficavam à vontade de fazer uma entrevista para falar da sua prática no momento que estavam sendo perseguidos moralmente, etc, etc. Então, eu percebi isso no período. Essa discussão dos escolas sem partido diminuiu um pouco, mas nem tanto, né? A gente vê na Câmara ainda alguns discursos contra os servidores públicos, até no geral. O outro ponto é ampliar, né? Meu intuito, né? Ampliar o debate da construção curricular e do fazer docente nos seus mais diversos âmbitos, né? As formações, as discussões curricular, a prática docente. Então, todas essas discussões é importante para o professor, né? As formações, as discussões e a prática docente, pensando até no teórico que eu trouxe no começo, o Ivan Goodson, né? Eu defendo, né, que na EJA, principalmente, uma composição curricular tem que ter uma ênfase da sua dimensão política e ideológica, né? Então, até parafraseando Paulo Freire, não existe neutralidade política, né? Ser neutro já é tomar partido, então a gente tem que tomar partido, no caso da EJA, dos princípios da educação popular. E para isso, né, para não reproduzir concepções tradicionais e opressivas, devemos radicalizar nossa postura democrática durante a prática docente com os alunos. Então, a minha ideia é, a partir da minha pesquisa, né, mesmo com todas as discussões e palestras, formações ricas que aconteceu no governo progressista em Santo André em 2013, 2016, poderíamos ter preocupações de não reproduzir práticas, concepções tradicionais opressivas na prática, né? Porque são bastante naturalizadas. Então, nossa postura democrática deve ser sempre radicalizada. Pode ir.
para terminar, além de trazer de novo, né, na bibliografia os autores que eu trouxe em cima, queria acrescentar a Alessandra Nicodemos, né, que é uma pesquisadora da educação de jovens adultos lá do Rio de Janeiro, que foi muito rica no meu trabalho, tem um trabalho excelente de defesa também da EJA, né? Então, eu queria também deixar esse ponto demarcado, né? E para terminar, tem meu contato também, né, para quem quiser, e com o Belchior, né, pensar tanto para os nossos alunos e alunas da EJA, do ABC inteiro, e professores e professoras, né? E com a frase do Belchior, que eu acho linda, numa música dele, Conheço Meu Lugar. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos, não sou da nação dos condenados, não sou do sertão dos ofendidos, você sabe bem, conheço o meu lugar. Então, acho que eu fico por aqui, mas continuo se tiver algumas questões para acrescentar mais em algo. Obrigado, tá? André, eu que fico agradecida, né? Não tem como, é um assunto muito tocante, e finalizar da forma que você finalizou, eu acho que fecha bem um ponto-chave nessa história. Eu já vou abrir aqui para a gente, para as perguntas e para abrir o nosso debate, mas eu queria colocar a questão, quando você fala né, do conhecimento e saber quem é e o chão que pisa, né? Vocês dois, eu acho que, apesar de temas distintos, abordagens, métodos de pesquisa diferentes, acho que se entrelaça profundamente, porque se o Kleber traz, na sua revisão bibliográfica, nos traz toda a trajetória, né, o processo de um segmento de agentes sociais, trabalhadores mais vulnerabilizados, mais invisibilizados, que foram capazes de no primeiro momento, se organizar, de se articular com outras instituições, a igreja, se colocar perante o Estado, né, universidades, conseguiram potencializar tantas coisas, e depois, e mais para frente, o Kleber traz como que está esse processo, né, outras coisas que acabaram intervindo e transformando esse processo, esse fenômeno que está presente, que é a participação e a luta pela moradia, né? Os agentes são os mesmos que o André trata, né? Que são esses trabalhadores que, né, que têm menos acesso e que precisam estar fortes o suficiente para lutar pelos seus direitos. Então, a gente está falando de luta, novamente, mas eu achei interessante porque o André traz... nesse momento, acho que tão difuso, né, dessa força tão pulverizada, né, dessa potência que está do protagonismo popular, o André traz uma proposição que ao que me parece, olhar para o camarada, né, que é lá o professor, para o agente que faz a mediação, a interlocução dessa consciência, desse estar no mundo, dessa apropriação da cidade como lugar de vida. Não só se apropriar como coisa, mas eu me aproprio deste canto como meu lugar de viver, de trabalhar, de brincar, de morar. Então, assim, para mim, eu estou super feliz com essa convergência de vocês dois, né? Então, é assim que eu estou enxergando, e agora eu abro, então, o espaço, né, para os demais perguntarem e para a gente conversar um pouquinho, tá bem? Alguém quer fazer uma intervenção? Kleber? Eu quero aproveitar justamente para ressaltar essa interlocução entre os temas, embora pareçam distantes, né? Na verdade, eles estão conectados, porque essa ausência de participação, a desmobilização social, ela tem muito a ver com a própria formação crítica, né? Aquilo que a gente vai propiciar que a pessoa se reconheça, né, como um cidadão detentor de direitos e que cobre esses direitos. E se a pessoa não se reconhece como cidadão e ele se vê como um consumidor
e ele busca solucionar as suas demandas no mercado, um mercado que é extremamente excludente, né? Nessa ótica neoliberal, a individualização, né? Ela promove esse distanciamento social e a perda dos laços, né? Que são necessários para que a luta ela seja uma luta de todos ou de uma maioria, porque no fim das contas um projeto de sociedade que tem sido vigente para uma minoria na atualidade se intensifica, né? Sob o viés neoliberal de que eu consigo alcançar os meus bens necessários para a sobrevivência através do mercado. Isso coloca todo mundo como um indivíduo lutando pela própria sobrevivência e, no fim das contas, a gente perde como coletivo, como sociedade, né? Também sou professor, sou formado em geografia e acho que assim, há muita convergência, né, entre o que o André coloca, entre o estudo da história e principalmente história e geografia, né? Porque você não estuda só o tempo, mas o tempo e o espaço, e essa transformação acontece de forma conjunta, né? Para que a gente tenha essa transformação, para que esses processos que hoje a gente coloca aqui que são processos históricos, eles não estão e não podem ficar perdidos no passado, né? Porque no período em que a gente vive, é fundamental a gente olhar para esse período em que houve aquele processo de luta pela redemocratização, um período intenso de ativismo social, a construção das consciências coletivas, né? E que papel a educação, né, o ensino de história, de geografia e de outros conteúdos curriculares, eles são fundamentais, mas ao mesmo tempo em que o André coloca, o conteúdo ele não é tudo, né? Existe um processo ainda vigente de uma educação muito centrada no conteúdo, o conteudismo, que, no fim das contas, esse conteúdo acaba não sendo significativo, né? A educação ainda está naquilo que Paulo Freire, como ele coloca, questionava, né? A transmissão, a educação bancária, ela não acabou, né? E talvez seja um dos problemas atuais, porque quando o estudante ele não consegue compreender a sua situação no tempo e no espaço, não é só em geografia se localizar no mapa, mas é se localizar na sociedade, o local que ele está e a força política que ele pode exercer, ele não consegue produzir as mudanças que a gente precisa, né? Eu acho que há muita convergência, acho que é muito interessante e as duas coisas estão bem relacionadas, então era só essa consideração. Perfeito, André? Não, é que, bom, obrigado, assim, e eu percebi logo, desde o título, né? Desde o título já tinha percebido, nossa, que ia ser muito, a conversa vai ser muito boa, porque atualmente eu estou trabalhando na região de Tamarutaca, no Centro Público de Formação Profissional Armando Mazo, né? Então, como eu falei, eu tenho pouco tempo do ABC ainda, desde 2014, e a pesquisa me possibilitou conhecer melhor na cidade de Santo André, né? Então, e isso eu percebo que qualquer educador, acho que esse processo tem que ser feito, né, de conhecer um pouco melhor a sua comunidade em torno que você está trabalhando, né? E o diálogo também, né, com esses atores, o conteúdo em si não acho que não vai dizer nada, né? Acho que conteúdo quando é discutido com eles, né, olha, o que a gente vai trabalhar junto, como a gente vai trabalhar, acho que é rico, né? Sim. Passando pelo que ela falou também, nós, é aqui, a gente no presente, que dá significado ao que aconteceu no passado, né? Perfeito. É isso que a gente vê tanta discussão hoje sobre o conteúdo, por exemplo, de ditadura militar, né? Uma coisa que aconteceu no passado, mas que aquele passado já passou, mas o significado que a gente dá é no presente, né? Isso é muito interessante também. Sim. Se vocês toparem, a gente continua um pouco aqui, aproveitando, a gente não está com perguntas no chat, então a gente tem um tempinho, né, pessoal? E eu gostaria de aproveitar aqui os professores, coisas que... Vamos aproveitar para a gente pensar algumas coisinhas aqui, que já que estamos, né, no Congresso de História, vamos falar de memória e como que a gente poderia... pensar um pouco esse processo do protagonismo popular, né? Que uma história que Santo André tem, tudo isso que o Kleber trouxe,
é um legado, né? Para falar a verdade, eu já pude ler um pouquinho sobre a questão, os movimentos de moradia de Santo André, é exemplo, assim, já cheguei a trabalhar com outra pesquisadora que era lá da Zona Norte, São Paulo, e a gente, lá da Brasilândia, e a gente viu que os resquícios, os agentes eram muito parecidos, né? Os padres, e assim, como que foi semente que se espalhou para... Então, a gente falando de história, né, no passado, Santo André foi modelo, né, nas suas estratégias, né, nessa questão da moradia, modelo nacional, né, a política nacional de habitação se inspirou na nossa, né, eu dando uma de, né, andreense orgulhosa, né, então, e tudo isso, né, e como todo esse protagonismo, essa força que conduziu as pessoas que, segundo a pesquisa do Kleber, nos mostra que foi a falta de recurso, apertou o sapato, as pessoas se organizaram, e coincidentemente, né, entre aspas, quando os recursos chegam e outras coisas que acontecem, essa força fica mais esmaecida. Aonde está essa pulsação? Aonde está como fala, essa potência de decidir, de escolher acessar a cidade, né? Como é que essa população pode voltar a se organizar? O que eu penso quando eu vejo vocês falando como professores? Assim, a gente tem desafios que até o André trouxe, que é o professor que não tem tempo, é o pesquisador trabalhador, né? Foi meu caso também. Você ficava desesperada, né? Não sabia se fazia comida, se temperar o feijão para o filho, ou se fazia pesquisa, ou se ia trabalhar. Mas tá dado, é isso. O professor que precisa mediar esses significados do cotidiano, mas o cara não tem tempo, né? É até imposto, né? Essa coisa do momento da ação neoliberal mesmo, né? Não ter tempo, viver para trabalhar. E o próprio aluno né, o do EJA, e que é o mesmo trabalhador que está lutando pela sua moradia, que é o cara também que não tem muito tempo para, né, estudar. Isso está posto. Como que a gente enfrenta? Quais são as estratégias que a gente vai ter que inventar agora nesse novo momento? Né? Se antes tinha lá a ditadura para bater, para prender, hoje a gente tem essa distração. A gente vive num momento de distração e ocupação intensa. Como que a gente inventa e junta força para, de novo, para aglutinar esse processo sabe, assim, e se inspirar para acessar a cidade, para consolidar os nossos direitos, né, enquanto população. Estou falando agora enquanto população pobre, o que vocês pensam, assim, a respeito disso para hoje? Pensando no passado, a glória do passado, mas ela está presente ainda, né? Santo André está aqui ainda com a sua história. Quem começa? Com vontade. Posso, Kleber? Pode começar. Obrigado, Kleber. Nossa, falando tudo isso, acho que, primeiro, não é sozinho, né? Então, a gente tem que se organizar coletivamente, né? Pensar no meu caso, né? Entre professores. Então, não dá para você fazer a luta sozinho dentro da escola, Tem que se unir coletivamente. E a se unir coletivamente também não pode ser mais entre só professores, tem que juntar a comunidade escolar, os alunos e alunos, os funcionários da escola. Tá? Então, primeiro tentar... Eu sei que é difícil, né? Porque, como você falou, a lógica neoliberal vai individualizar, não vai politizar as lutas aqui. Eu quero dizer politizar no sentido de que, por exemplo, uma escola é uma discussão pública, né? Que vem recursos, então tem que ser politizada mesmo no sentido benéfico, né? Você falou, quando eu falei que a gente olha para o passado para dar significado para ele, né? Pensar também, não dá para voltar o que aconteceu daquela experiência que teve em Santo André, da questão tanto da urbanização até da construção da educação de jovens adultos nos anos 80. Não dá para voltar, mas a gente pode olhar para trás para aprender algumas coisas, né? E tentar
realizar criativamente, né? Com criatividade do nosso tempo, né? Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, agora certos recursos, então a gente pode usar esses recursos mais criativos. É porque a gente está no meio da pandemia ainda, né? Pensando além da pandemia, quando pudesse, no sentido de sair, né? Se aglomerar, né? Fazer, né? Criar espaços assim, culturais, de encontro, né? Que isso acho que nós sabemos fazer bem, né? Tanto educadores, professores, alunos, né? Então, se reunir. E essa politização precisa ser só num sindicato com uma pauta específica, pode ser durante um movimento cultural também, e isso ser discutido, né? Mas não vai ser fácil, não, né? Não vai ser fácil, não. Certo. Kleber. Bom, aproveitando, vou na mesma direção, acho que é importante retomar a organização, ninguém faz uma luta sozinho, é impossível, né? Ainda mais uma luta contra todo um sistema que está organizado, articulado, né, de nível federal a municipal, e numa mesma vertente, né? Por outro lado, eu acho que é impossível que a gente se organize sem que a gente explicite os conflitos existentes. Eles precisam, na verdade, não devem ser mais conciliados, né? Porque a conciliação ela cria a conformação, né? As pessoas acabaram se conformando e aceitando as situações por uma paz, né? Como diria o Rapa, né? A paz que eu não quero viver, né? Então essa paz social que na verdade não é paz alguma, né? E a gente precisa explicitar e exacerbar o conflito porque de certa forma, é preciso desvendar o que está por trás, né? O que a gente diria que está nas entrelinhas, que não é explicitado, né? Nos projetos políticos que nos apresentam, mas que, no fim das contas, não são capazes de produzir a transformação que a gente precisa. Então, na verdade, acho que a gente não pode escamotear o conflito, né? A gente é uma sociedade autoritária, o conflito ele foi escamoteado e agora ele surgiu e está aí na ordem do dia, né? A gente descobriu o vizinho, o amigo, o parente que era autoritário, que era machista, misógino, etc., como se fosse algo novo, quando na verdade estava presente na sociedade, mas estava velado. Então, nesse sentido, acho que a gente precisa realmente, o conflito precisa ser explicitado, exacerbado, para que a gente possa ter clareza do que é que a gente quer e de como a gente pode atingir. E aí sim, a história pode nos ensinar caminhos que já foram trilhados, não que sejam eles reproduzíveis, né? Porque o tempo é outro, a realidade é diferente, mas muito do que a gente vive hoje como experiência que eu poderia classificar como negativa também, ela não existe sem ter tido uma reprodução de algo que já veio do passado, né? Então a história ela se repete lá primeiro como farsa, depois como tragédia, não é? Então a história está se repetindo e a gente precisa entender quais são os processos históricos, sociais e políticos para que a gente busque essa transformação. E na minha concepção é a partir da exacerbação do conflito para que a gente possa explicitar os projetos políticos vigentes e que a população possa, a partir daí, com clareza, fazer a sua opção, né? É isso aí. Essas inquietações que os professores trazem, professores de história, né, de geografia, que trazem, tiram a minha paz e me deixam esperançadas, porque eu acho que a gente está chegando num momento em que não dá mais para postergar, né? A gente vai precisar mesmo ser criativa, como o André falou, e dar um jeito de se organizar, se conhecer enquanto, né? Enquanto gente, onde eu sou, o que eu sou, onde eu piso, e essa consciência que antes, talvez há pouco tempo atrás, né? Assim, a gente estava tão conformadinho, né? Democracia tá tão legal, né? A gente agora vai precisar fazer lição de casa, não é, senhores professores? Vamos sentar e pensar mesmo, né? O que fazer. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa a respeito, querem acrescentar? Não,
Eu queria só também deixar uma mensagem final, se for possível, né? Sim, isso. Então, eu já vou te dar a palavra para isso, e na sequência, Kleber, você também. Você pode Duas falar. coisas, eu queria agradecer, assim, não só o consórcio, né, a Elaine, o Cléber também, hoje a discussão, mas também os profissionais que trabalham comigo na educação pública, tanto em Santo André, Mauá, né, e a todos, que é uma luta árdua aí, e já diminuindo vários direitos. Então, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, entre outros, né, já é precarizado, estou conseguindo precarizar mais. Não só os profissionais e os funcionários da escola, mas também, né, os alunos e alunas, tanto do ensino regular como da EJA, né, que eu também aprendo muito com eles. E o pessoal do mestrado, que eu fiz muita amizade com o pessoal que fez o mestrado comigo e me ajudaram muito. Então, eu queria só ler um trechinho da Cici Bittencourt, que é uma historiadora, né, que fez parte também do programa lá do Prof. História, maravilhosa. O livro é dos anos 80, né, e o trecho ela fala assim, olha: a sobrevivência da escola pública, ou seja, da escola possível, a maioria da população tem sido resultado principalmente de uma luta que vem se desenrolando há anos, por um movimento de resistência que tem se manifestado de diferentes formas, por parte de seus protagonistas principais, alunos e professores. Então, eu queria deixar só essa mensagem dela, que é maravilhosa, e agradecer novamente. Kleber? Também gostaria de agradecer a oportunidade, essa interlocução que parecia inusitada ao princípio, né? No começo, né, são dois temas diferentes, um vai falar de educação, outro de favela, e a gente percebe como as coisas elas estão integradas, porque a realidade ela é indissociável, é uma só, né? E quando a gente fragmenta a realidade em conhecimentos parcelares, a gente acaba dificultando a compreensão da totalidade, né? E, embora os temas parecessem distantes, a gente percebeu que, na verdade, não. Os temas, eles existem e são os nossos enfoques que fazem os recortes para esses temas, né? E quanto mais a gente tem um enfoque que seja globalizante, mais a gente contribui para que a sociedade construa a sua reflexão sobre uma realidade que é complexa, contraditória, antagônica, né? Então, acho que, como professores, nesse sentido, né, a gente precisa fazer com que a realidade ela seja compreendida nessa sua totalidade, na globalidade, e que os fenômenos eles possam ser vistos de forma integrada, né? Porque a grande questão é que, na realidade, a gente vê as coisas com fatos isolados e a gente não consegue construir a relação entre eles, nesse sentido em que a população acaba não compreendendo a realidade em que vive, né? Então, a realidade como totalidade, né, dos fenômenos que estão entrelaçados num processo de globalização, o que está acontecendo em Santo André, por exemplo, com a precarização, não deixa de acontecer, né, em São Bernardo. Eu sou professor em São Paulo, a gente teve uma greve no início do ano e nós estamos em greve de novo, porque estão aprovando um projeto de confisco de aposentadorias, não é confisco de salários, é de aposentadorias, né? Mudando a carreira. Então a gente está em um processo em que, assim, a gente sabe que a educação ela é fundamental para a transformação da sociedade em que a gente espera, ao mesmo tempo em que sabe-se que uma educação libertadora ela vai produzir uma sociedade questionadora, uma sociedade que não vai aceitar a realidade tal qual ela é. Ao mesmo tempo, então, você cria um jogo político em que a pessoa consegue entender a sociedade que vive e busca mudança, mas aí você tem os contra-reformistas que não querem mudança, querem a permanência, né? Aí a educação ela vira o foco de todos os ataques, porque a educação ela pode realmente produzir a sociedade que alguns não querem que exista, né? Enfim, agradeço novamente, agradeço o diálogo e vamos ver se a gente mantém contato, André, para de repente surgir algo aí no processo de luta daqui para frente. Sim, e desculpa, né, acho que eu vou falar de novo, mas porque quando eu falo lá de uma prática de reconhecer a historicidade da história local e da comunidade escolar, né, tem tudo a ver com o seu trabalho mesmo. Nossa, eu tenho que ler.
eu não preciso dizer, né, que foi um baita prazer estar com vocês, estar, né, discutindo esses assuntos, né. A gente vai encerrar essa conversa, mas eu também espero ter contato com vocês, né. Isso nos faz com que a gente se sinta, nós somos muitos, né. Nós só estamos espalhados, mas nós somos, né, a gente, então, e com essa esperança, com essa energia, né, a gente não vai deixar, né, a coisa ficar apagada, né, essa energia que a gente vai trazer para a história do hoje, né, para o tempo do hoje, que vai fortalecer, né, o tempo do futuro. Então, eu encerro nesse momento, agradecendo a participação de vocês, parabéns pelos lindos trabalhos. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.